Conto. O Vento Solar, de Arthur C. Clarke. A vela, enorme disco já enfunado pelo vento que soprava entre os mundos, retesava o seu cordame. Dentro de 3 minutos a corrida iria começar, e contudo, nesse momento, John Merton sentia-se mais tranquilo, mais em paz do que durante o ano que se passará. O que quer que acontecesse quando o Comodoro desse o sinal da partida, quer o Diana o levasse à vitória, quer a derrota, ele havia realizado a sua ambição. Após uma vida inteira passada a desenhar barcos para os outros, ia finalmente pilotar o seu. H-2 minutos, disse o rádio da cabina. Façam o favor de confirmar que estão prontos. Um a um, os outros comandantes responderam. Merton reconheceu todas as vozes, umas tensas, outras calmas, pois eram as vozes de seus amigos e rivais. Nos 4 mundos habitados havia apenas 20 homens capazes de pilotar um iate solar, e todos se encontravam ali na linha de partida ou em barcos de escolta, em órbita, 35 mil quilômetros acima do Equador. Número 1, Gossamer, pronto para partir. Número 2, Santa Maria, tudo ok. Número 3, Sombel, ok. Número 4, Voomera, todos os sistemas em ordem. Merton sorriu a este derradeiro eco dos primeiros tempos da astronáutica. Mas isso fazia parte da tradição espacial, e havia ocasiões em que um homem precisava evocar as sombras daqueles que haviam partido antes dele para as estrelas. Número 5, Lebedel, estamos prontos. Número 6, Arane, ok. Agora chegará a sua vez, no fim do hall de chamada. Era estranho pensar que as palavras pronunciadas por ele nesta minúscula cabina estavam sendo escutadas por 5 bilhões de pessoas, pelo menos. Número 7, Diana, pronto para partir. Recebidos de 1 a 7, respondeu a voz impessoal na lancha do juiz. H-1 minuto, agora. Merton mal o ouviu. Pela última vez estava verificando a tensão do cordame. As agulhas de todos os dinamômetros se mantinham firmes, a imensa vela estava tensa, com a superfície espelhada relampejando e cintilando gloriosamente ao sol. A Merton, que flutuava sem peso junto ao periscópio, ela parecia encher o céu inteiro. Se todas as lonas de todos os clippers de chá que outrora haviam singrado os mares da China, velozes como nuvens, fossem costuradas umas às outras numa única vela gigantesca, não poderiam igualar esta vela solitária que o Diana desfraldara ao sol. E, no entanto, ela era pouco mais substancial do que uma bolha de sabão. As 2 milhas quadradas de plástico aluminizado mediam poucos milionésimos de polegada de espessura. H-10 segundos. Todas as câmaras registradoras ligadas. Uma coisa tão enorme, e contudo tão delicada, era difícil de conceber, e mais difícil ainda imaginar que esse frágil espelho podia levá-lo para fora da Terra pela simples força da luz solar que captaria. 5, 4, 3, 2, cortar. 7 lâminas de faca atoraram os 7 cabos finos que amarravam os iates às 7 naus-mães que os tinham montado e que os assistiam. Até esse momento, todos tinham dado voltas à Terra em rígida formação, mas agora os iates começariam a dispersar-se, como sementes de paina levadas pela brisa. E o vencedor seria aquele que primeiro passasse pela Lua. A bordo do Diana, nada parecia estar acontecendo. Merton, porém, não se deixava enganar pelas aparências. Embora o seu corpo não sentisse nenhum impulso, o painel de instrumentos lhe dizia que estava agora acelerando à razão de quase 1 milésimo de gravidade. Para um foguete, essa cifra teria sido ridícula, mas era a primeira vez que um iate solar a alcançava. O desenho do Diana era perfeito, a vasta vela não desmentia os seus cálculos. Com esse ritmo de aceleração, 2 voltas à Terra bastariam para fazer subir a sua velocidade ao ponto de escape, e então poderia rumar para a Lua com toda a força do Sol a sustentá-lo. Toda a força do Sol. Merton sorriu de viés, recordando suas tentativas de explicar a navegação solar ao público que lhe ouvia as conferências lá na Terra. Esse fora o único meio de levantar dinheiro naqueles tempos iniciais. Embora fosse o projetista-chefe da Cosmodine Corporation, com uma série de espaçonaves bem-sucedidas a seu crédito, não se podia dizer que a companhia olhasse com muito entusiasmo esse passatempo. Estendam as mãos para o sol, dizia ele. Que é que os senhores sentem? Calor, é claro. Mas também a pressão, embora nunca a tenham sentido, por ser tão diminuta. Sobre a superfície das suas mãos, ela não é maior do que 28 milésimos de miligrama. Mas lá fora, no espaço, até uma pressão tão pequena como essa pode ser importante, porque atua ininterruptamente, hora após hora e dia após dia. Ao contrário do combustível que move os foguetes,
Ela é gratuita e ilimitada. Se quisermos, poderemos utilizá-la. Poderemos construir velas para captar as radiações emitidas pelo Sol. Neste ponto, Merton sacava do bolso alguns metros quadrados de material para a vela e arremessava-o na direção do público. A película prateada enroscava-se e torcia-se como fumaça, depois subia lentamente para o teto nas correntes de ar quente. Estão vendo como é leve? Continuava ele. Uma milha quadrada pesa apenas 1 tonelada e pode captar 2,5 kg de pressão de irradiação. Portanto, começará a mover-se. E podemos fazer com que nos leve a reboque, se a provirmos de cordame. Naturalmente, a sua aceleração seria diminuta, cerca de 1 milésimo de gravidade. Isso não parece ser grande coisa, mas vejamos o que significa. Significa que no primeiro segundo nos deslocaremos cerca de meio centímetro. Suponho que um caracol sadio possa fazer melhor do que isso. Mas ao cabo de 1 minuto teremos percorrido 18 metros e estaremos fazendo 1 milha e pouco por hora. Já não é nada mal, para uma coisa impelida unicamente pela luz do sol. Depois de 1 hora nos acharemos a 64 km do nosso ponto de partida e estaremos nos movendo a 128 km por hora. Lembrem-se, por favor, de que no espaço não há atrito, de modo que, quando se põe uma coisa em movimento, ela continuará a mover-se eternamente. Os senhores e as senhoras ficarão surpreendidos quando eu lhes disser a velocidade que terá adquirido o nosso barco de 1 milésimo de gravidade no fim de um dia de corrida. Quase 3.200 km por hora. Se ele partir de órbita, como terá de fazer, é claro, atingirá a velocidade de escape em 2 dias. E tudo isso sem ter queimado uma só gota de combustível. Pois tinha-os convencido, e no fim acabará por convencer a própria Cosmodine. Nos últimos 20 anos, um novo esporte havia surgido. Fora chamado o esporte dos bilionários, e isso era verdade. Mas começava a ser compensador em termos de publicidade e cobertura pela TV. O prestígio de 4 continentes e de 2 mundos estava empenhado nessa corrida, que tinha o maior público da história. O Diana fizera uma boa largada e era tempo de dar uma olhadela aos adversários. Movendo-se com muita suavidade, embora houvesse amortecedores de choques entre a cápsula de controle e o delicado cordame, ele não queria expor-se a nenhum risco. Merton foi colocar-se diante do periscópio. Lá estavam eles, como estranhas flores de prata plantadas nos campos negros do espaço. O mais próximo, o Santa Maria, da América do Sul, distante apenas 80 quilômetros, tinha grande parecença com um papagaio, mas um papagaio que media mais de 1 milha num de seus lados. Mais afastado, o Lebedel, da Universidade de Astrogrado, tinha a forma de uma cruz de Malta. Pelo jeito, as velas que formavam os 4 braços podiam ser inclinadas para fins de direção. Em contraste, o Voomera, da Federação da Australásia, era um simples paraquedas com 6,5 km de circunferência. O Arane, da General Spacecraft, como sugeria o seu nome, tinha o ar de uma teia de aranha e fora construído dentro dos mesmos princípios por lançadeiras robôs movendo-se em espiral a partir do centro. O Gossamer, da Aerospace Corporation, tinha um desenho idêntico, só que em escala um pouquinho menor. E o Sonbeon, da República de Marte, era um anel chato, com um buraco de 800 metros de diâmetro no meio, rodando lentamente, de modo que a força centrífuga lhe dava rigidez. Era uma velha ideia, mas ninguém jamais conseguirá fazê-la funcionar, e Merton estava quase certo de que os coloniais lutariam com dificuldades quando começassem a girar. Isso só iria acontecer daí a 6 horas, quando os iates houvessem vencido o primeiro quarto da sua vagarosa e imponente órbita de 24 horas. Agora, no início da corrida, todos eles se moviam na direção diretamente oposta à do Sol, velejando, por assim dizer, com o vento solar pela popa. Era preciso aproveitar ao máximo esse trecho, antes que os barcos fizessem a curva que os levaria ao outro lado da Terra e começassem a voltar de frente para o Sol. Estava na hora, disse Merton a si mesmo, de fazer a primeira inspeção, enquanto não tinha problemas de navegação com que se preocupar. Com o auxílio do periscópio, examinou cuidadosamente a vela, concentrando-se nos pontos em que agarrava o cordame. Os tirantes, estreitas fitas de película plástica não prateada, teriam ficado completamente invisíveis se não tivessem sido pintados com tinta fluorescente. Nesse momento, eram fios tensos de luz colorida, alongando-se por centenas de metros até a vela gigantesca. Cada um tinha o seu molinete elétrico próprio, pouco maior do que um carreteio de linha de pescar. Os pequenos molinetes trabalhavam constantemente, largando ou recolhendo fio,
enquanto o piloto automático mantinha a vela mareada no ângulo correto em relação ao Sol. O jogo da luz solar sobre o grande espelho flexível era lindo de se ver. A vela ondulava em lentas, majestosas oscilações, enviando múltiplas imagens do Sol que a percorriam de lado a lado até se dissiparem nas orlas. Tão calmas oscilações eram de esperar nessa vasta e frágil estrutura. Em geral eram perfeitamente inofensivas, mas Merton observava-as com atenção. Às vezes podiam acumular-se nas catastróficas ondulações conhecidas como rabanadas, capazes de rasgar uma vela em frangalhos. Quando se convenceu de que tudo estava em perfeita ordem, fez girar o periscópio para o outro lado do céu, verificando de novo as posições dos seus rivais. Era como ele esperava. O processo de seleção tinha começado e os barcos menos eficientes iam caindo para a retaguarda. Mas o verdadeiro teste seria quando entrassem na sombra da Terra. Então a facilidade de manobra teria tanta importância quanto a velocidade. Parecia estranho fazer isso com a corrida apenas iniciada, mas pensou que talvez fosse uma boa ideia dormir um pouco. As tripulações de 2 homens dos outros barcos podiam revezar-se, mas Merton não tinha ninguém para substituí-lo. Tinha de fiar-se nos seus próprios recursos físicos, como aquele outro navegador solitário, Joshua Slocum, no seu pequenino Spray. O comandante norte-americano tinha velejado sozinho no Spray ao redor do mundo. Jamais poderia sonhar que, 2 séculos mais tarde, um homem velejaria sozinho da Terra à Lua, inspirando-se, pelo menos em parte, no seu exemplo. Depois de afivelar as cintas elásticas do assento da cabina em volta da cintura e das pernas, Merton colocou na testa os eletrodos do indutor de sono. Regulou o controlador de tempo para 3 horas e relaxou os músculos. Muito suavemente, hipnoticamente, as pulsações eletrônicas comunicaram-se ao lobo frontal do seu cérebro. Espirais de luz colorida expandiram-se debaixo das suas pálpebras cerradas, alargando-se em direção ao infinito. Depois, nada. O clamor bronze do alarma arrancou-o ao sono sem sonhos. Acordou imediatamente, os olhos estudando o painel de instrumentos. Apenas 2 horas tinham passado, mas em cima do acelerômetro piscava uma luz vermelha. A propulsão estava caindo, o Diana perdia força. O primeiro pensamento de Merton foi que tivesse acontecido alguma coisa à vela. Talvez o dispositivo antigiro houvesse falhado e o cordame estivesse enrolado. Rapidamente, consultou os medidores que indicavam a tensão dos tirantes. Coisa estranha. Num dos lados da vela as indicações eram normais, mas no outro a propulsão baixava lentamente, mesmo sob os seus olhos. Num súbito lampejo de compreensão, Merton agarrou o periscópio, graduou-o para visão ampla e começou a estudar a orla da vela. Sim, lá estava o mal, e só podia ter uma causa. Uma enorme sombra de nítidos contornos tinha começado a deslizar sobre a prata cintilante da vela. A escuridão ia envolvendo o Diana, como se um corpo se tivesse interposto entre ele e o sol. E nessa escuridão, despojado dos raios que o impeliam, ele perderia toda a força propulsora e derivaria inerme espaço afora. Mas naturalmente não havia nuvens ali, a mais de 30.000 quilômetros acima da Terra. Se havia sombra, era criada pelo homem. Merton sorriu enquanto girava o periscópio na direção do Sol e introduzia os filtros que lhe permitiriam olhar diretamente o círculo chamejante sem que este o cegasse. Manobra 4A, murmurou de si para si. Vamos ver quem é melhor nesse jogo. Dir-se-ia que um planeta gigantesco estava atravessando a face do Sol. Um grande disco negro penetrara fundo na sua orla. 30 quilômetros atrás dele, o Gossamer tentava criar um eclipse artificial em prejuízo do Diana. A manobra era perfeitamente lícita. Nos velhos tempos das corridas oceânicas, os capitães de clíperes procuravam muitas vezes roubar o vento uns aos outros. Com um pouco de sorte, podia-se colocar o rival à sombra, com as velas panejando, e ganhar-lhe uma boa dianteira antes que ele pudesse compensar o dano. Merton não tinha nenhuma intenção de se deixar apanhar tão facilmente. Havia tempo de sobra para escapar. As coisas aconteciam com muita lentidão quando se manobrava um veleiro solar. O Gossamer levaria pelo menos 20 minutos a cobrir totalmente o disco do Sol, deixando-o numa escuridão completa. O minúsculo computador do Diana, do tamanho de uma caixa de fósforos, mas equivalente a 1000 matemáticos humanos, considerou o problema durante um segundo inteiro antes de emitir a resposta. Era preciso abrir os painéis de controle 3 e 4 até que a vela adquirisse mais 20 graus de inclinação. E, graças à radiação propulsora, isso a faria voltar à plena luz do Sol, livrando-a da ameaçadora sombra do Gossamer. Era uma pena mexer no piloto automático, que fora cuidadosamente programado para dar ao barco a maior velocidade possível.
Mas, afinal de contas, era para isso que Merton estava ali. Isso era o que fazia do iatismo solar um esporte, em vez de uma batalha entre computadores. Deu folga aos cabos de controle 1 e 6, que ondularam vagarosos como cobras sonolentas ao perderem momentaneamente a atenção. 2 milhas além, os painéis triangulares começaram a abrir-se preguiçosamente, derramando a luz do sol pelos buracos da vela. Todavia, durante muito tempo nada pareceu acontecer. Era difícil acostumar-se a esse mundo em câmara lenta, onde os efeitos de qualquer ação levavam minutos para tornar-se visíveis. Finalmente Merton viu que a vela estava de fato se inclinando na direção do sol e que a sombra do Gossamer se esgueirava inofensiva, perdendo-se o seu cone de escuridão na noite mais profunda do espaço. Muito antes de haver desaparecido a sombra e de ficar o disco do sol novamente desimpedido, ele inverteu a inclinação e fez o Diana retornar à sua rota. O novo ímpeto adquirido o livraria do perigo. Não havia necessidade de exagerar e de transtornar os seus cálculos afastando-se demais. Eis aí outra regra que era difícil de aprender. No próprio momento em que se fazia alguma coisa acontecer no espaço, já era tempo de pensar em detê-la. Tornou a engatilhar o alarma, pronto para a próxima emergência natural ou criada pelo homem. Talvez o Gossamer ou algum dos outros competidores tentasse novamente o mesmo ardil. Enquanto isso, era hora de comer, embora não sentisse muita fome. No espaço gastava-se pouca energia física e era fácil esquecer a alimentação. Fácil e perigoso, pois quando surgia uma emergência podia-se carecer das reservas necessárias para enfrentá-la. Abriu o primeiro pacote e inspecionou-o sem entusiasmo. O nome na etiqueta, petiscos espaciais, bastava para tirar-lhe a vontade. E tinha sérias dúvidas quanto à declaração impressa embaixo, garantido sem migalhas. Alguém a tinha dito que as migalhas de comida eram mais perigosas para os veículos espaciais do que os meteoritos. Podiam introduzir-se nos lugares mais inesperados, provocando curtos-circuitos, bloqueando jatos vitais e penetrando em instrumentos que passavam por estar hermeticamente vedados. Apesar disso, o patê de fígado não lhe caiu mal, nem o chocolate, nem o purê de abacaxi. O café esquentava no fogareiro elétrico, dentro do seu recipiente de plástico. Quando o mundo exterior invadiu a sua solidão, era o rádio-operador da lancha do Comodoro que encaminhava um chamado para ele. Dr. Merton, se o senhor dispõe de um pouco de tempo, Jeremy Blair deseja dizer-lhe algumas palavras. Blair era um dos mais sensatos comentaristas de notícias e Merton tinha figurado muitas vezes nos seus programas. Podia, naturalmente, recusar-se à entrevista, mas gostava de Blair e naquele momento não podia alegar justificadamente que estava muito ocupado. Pode ligá-lo comigo, respondeu. Alô, Dr. Merton, disse imediatamente o comentarista. Ainda bem que pode dispor de alguns minutos. E aceite os meus parabéns. O senhor parece estar na frente de todos. Ainda é muito cedo para se ter certeza disso, respondeu Merton cautelosamente. Diga-me, doutor, por que resolveu pilotar o Diana sozinho? Só porque ninguém tinha feito isso antes. Pois essa não é uma boa razão. Mas não foi a única, é claro. Fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você sabe quanto a performance de um iate solar depende da sua massa. Um segundo homem, com todos os seus suprimentos, significaria um peso adicional de 230 quilos. Isso poderia facilmente ser decisivo para o resultado da corrida. E está certo de que pode dirigir o Diana sozinho? Razoavelmente certo, graças aos controles automáticos que eu mesmo projetei. O meu trabalho principal é supervisionar e tomar decisões. Mas, 2 milhas quadradas de vela. Simplesmente não é crível que um único homem seja capaz de manejar tudo isso. Merton riu. Por que não? Essas 2 milhas quadradas produzem uma tração máxima de 5 quilos. Eu posso exercer mais força com o meu dedo mindinho. Bem, muito obrigado, doutor. E boa sorte. Tornarei a chamá-lo mais tarde. Quando o comentarista desligou, Merton sentiu-se um pouco envergonhado, pois a sua resposta enunciara apenas uma parte da verdade e ele sabia que Blair era bastante astuto para sabê-lo. Havia uma única razão para ele estar ali, sozinho no espaço. Durante perto de 40 anos tinha trabalhado com equipes de centenas e até milhares de homens em projetos de veículos os mais complexos que o mundo já tinha visto. Nos últimos 20 anos dirigira uma dessas equipes e vira as suas produções partir rumo às estrelas. Às vezes, tinha havido fracassos que ele nunca poderia esquecer, se bem que a culpa não tivesse sido sua. Era famoso, com uma carreira brilhante no passado. Entretanto, nunca fizera nada sozinho, sempre formara parte de um exército.
Esta era a sua última chance de tentar uma façanha pessoal e não queria compartilhá-la com ninguém. Não haveria mais iatismo solar durante 5 anos, pelo menos, pois o período de tranquilidade estava próximo do seu fim e o ciclo de mau tempo ia começar, com as tempestades de radiação desencadeando-se através do sistema solar. Quando as condições se tornassem novamente favoráveis para que essas embarcações frágeis e desprotegidas se aventurassem no espaço, ele estaria muito velho. Se, em verdade, já não estava agora. Largou no lixo os recipientes de comida vazios e voltou mais uma vez ao periscópio. A princípio só pôde divisar 5 dos outros iates. Não havia sinal do Voomera. Levou alguns minutos para localizá-lo, fantasma quase invisível, mas que eclipsava as estrelas, totalmente apanhado na sombra do lebedel. Podia imaginar os esforços desesperados que os australásios estariam fazendo para safar-se e perguntava-se como eles se tinham deixado apanhar na armadilha. O fato sugeria que o lebedel tinha uma facilidade excepcional de manobra. Convinha trazê-lo de olho, embora estivesse muito longe para ameaçar o Diana no momento. Já então a Terra havia desaparecido quase por completo, reduzida a um estreito e brilhante arco de luz que se aproximava pouco a pouco do Sol. Encaixado nesse arco ardente, vagamente visível, estava o lado noturno do planeta, com o brilho fosforescente das grandes cidades mostrando-se nas abertas das nuvens. O disco de escuridão já havia apagado um trecho enorme da Via Láctea. Dentro de poucos minutos, começaria a invadir o Sol. A luz ia desmaiando, um matiz violáceo, crepuscular, a rebol de muitos ocasos, a milhares de quilômetros de distância, tingia a vela do Diana, que penetrava silenciosamente na sombra da Terra. O Sol mergulhou naquele horizonte invisível e poucos minutos depois era noite. Merton olhou para trás, ao longo da órbita que havia percorrido e da qual uma quarta parte já se achava no outro lado do mundo. Uma a uma, viu apagarem-se as estrelas brilhantes dos outros iates que vinham ter com ele na breve noite. Somente 1 hora depois o Sol emergiria de trás daquele enorme escudo preto. E durante todo esse tempo eles ficariam completamente indefesos, movendo-se apenas pelo impulso adquirido. Merton acendeu o projetor externo e começou a examinar com seu feixe de luz a vela agora escurecida. Já as centenas de hectares da finíssima película começavam a enrugar-se e a ficar flácidas. Os tirantes estavam frouxos e era preciso rondá-los para que não se enredassem uns nos outros. Mas tudo isso era esperado, tudo estava dentro dos planos. O Arane e o Santa Maria, 80 quilômetros à retaguarda, tinham tido menos sorte. Merton teve conhecimento das suas dificuldades quando o rádio se fez ouvir no circuito de emergência. Número 2 e número 6, aqui fala o controle. Os senhores estão em vias de colidir. Suas órbitas se interceptarão dentro de 65 minutos. Precisam de auxílio? Houve uma longa pausa, enquanto os 2 capitães digeriam a má notícia. Merton perguntava-se de quem seria a culpa. Talvez um dos iates estivesse tentando pôr o outro na sombra e não houvesse completado a manobra quando foram ambos apanhados pela escuridão. Agora, nenhum dos 2 podia fazer nada. Iam convergindo lenta mas inexoravelmente, incapazes de mudar de rumo por uma fração de grau que fosse. E contudo, 65 minutos. Já então teriam voltado à luz do Sol, emergindo da sombra da Terra. Tinham uma escassa possibilidade de escapar, se suas velas pudessem captar bastante força para evitar um choque. A bordo do Arane e do Santa Maria deviam-se estar fazendo cálculos frenéticos. O Arane foi o primeiro a responder e sua resposta foi exatamente o que Merton esperava. Número 6 chamando controle. Não necessitamos de auxílio, obrigado. Nós mesmos daremos um jeito nisto. Será que dão? Pensou Merton. Em todo caso, seria interessante assistir a isso. O primeiro drama verdadeiro da corrida estava se aproximando, exatamente acima da linha da meia-noite na terra adormecida. Durante a hora que se seguiu, Merton andou muito ocupado com a sua própria vela para inquietar-se com o Arane e o Santa Maria. Era difícil vigiar devidamente aqueles 50 milhões de pés quadrados de plástico mal e mal visíveis na escuridão, alumiados apenas pelo estreito feixe do seu projetor e pelos raios da lua ainda longínqua. De agora em diante, pelo espaço de quase metade da sua órbita em redor da Terra, ele teria que manter toda essa imensa área de quina para o Sol. Durante as próximas 12 ou 14 horas a vela seria um trambolho inútil, pois ele estaria se dirigindo para o Sol, cujos raios só podiam fazê-lo recuar na sua órbita. Era pena que não pudesse ferrar completamente a vela até que estivesse em condições de utilizá-la novamente. Mas ninguém tinha descoberto ainda um meio prático de fazer isso. Muito longe, lá embaixo,
O primeiro sinal do amanhecer despontou ao longo da orla da Terra. Dentro de 10 minutos o Sol emergiria do seu eclipse. Os iates tornariam a ganhar vida quando a lufada de radiação lhes colhesse as velas. Esse seria o momento de crise para o Arani e o Santa Maria, e, em verdade, para todos eles. Merton fez girar o periscópio até encontrar as duas sombras escuras que iam à deriva contra o fundo das estrelas. Estavam agora muito próximas uma da outra, talvez menos de 5 quilômetros. Havia, pensou ele, uma tênue possibilidade de escaparem. A aurora acendeu-se como uma explosão sobre a orla da Terra enquanto o sol subia no Pacífico. A vela e os tirantes refletiram um breve carmesim, depois cor de ouro, depois o branco puro da luz do dia. Os ponteiros dos dinamômetros começaram a afastar-se dos seus zeros, mas apenas um pouco. O Diana quase não tinha ainda peso nenhum, pois, com a vela apontando para o sol, a sua aceleração era agora de apenas uns poucos milionésimos de gravidade. Mas o Arani e o Santa Maria desfraldavam tudo que tinham de vela, na desesperada tentativa de manter-se afastados um do outro. Já com menos de 3 quilômetros entre os dois, suas brilhantes nuvens de plástico se desdobravam e expandiam com aflitiva lentidão, sentindo o primeiro e débil impulso dos raios solares. Quase todas as telas de televisão na Terra deviam estar refletindo o prolongado drama, e mesmo agora, no último minuto, era impossível dizer qual seria o desfecho. Os dois capitães eram homens obstinados. Cada um deles poderia ter cortado a sua vela e caído à retaguarda para dar uma chance ao outro, mas nenhum dos dois quis fazê-lo. Demasiado prestígio, demasiados milhões, demasiada reputação estavam em jogo. E assim, silenciosos e suaves como flocos de neve numa noite de inverno, o Arani e o Santa Maria colidiram. O papagaio quadrado penetrou quase imperceptivelmente na teia de aranha circular. As longas fitas dos tirantes se torceram e enredaram umas nas outras com uma lentidão de sonho. Merton, atarefado com o seu próprio cordame a bordo do Diana, mal podia despegar os olhos daquele desastre paulatino e silencioso. Durante mais de 10 minutos, as nuvens brilhantes e encapeladas continuaram a fundir-se uma com a outra numa massa inextricável. Depois as cápsulas que abrigavam as tripulações cortaram os cabos e seguiram cada uma ao seu caminho, escapando de chocar-se por uma questão de centenas de metros. Com um lampejo de foguetes, as lanchas de salvamento correram a apanhá-las. Com esta restamos 5, pensou Merton. Lamentava os capitães que se haviam eliminado tão completamente poucas horas depois da partida, mas eram moços e teriam outra oportunidade. Mal haviam passado alguns minutos quando os 5 ficaram reduzidos a 4. Desde o começo Merton tinha nutrido suas dúvidas sobre o Sombeon, com a sua lenta rotação, agora via-as justificadas. O barco marciano não conseguirá bordejar adequadamente. Sua rotação lhe dava uma estabilidade excessiva. Aquele imenso anel que era a sua vela teimava em voltar a face para o sol em vez de obliquar-se. O Sombeon estava sendo impelido para trás na sua rota, quase com o máximo de aceleração. Essa era uma das coisas mais exasperantes que podiam acontecer a um comandante, pior ainda do que uma colisão, pois ele só podia culpar a si mesmo. Mas ninguém sentiria muita simpatia pelos frustrados coloniais que iam caindo lentamente para a retaguarda. Tinham se vangloriado demais antes da corrida e o que agora lhes acontecia era simples justiça. Não seria sensato, porém, excluir completamente o Sombeon. Com mais de 500 mil de quilômetros ainda por percorrer, podia muito bem recuperar o terreno perdido. E se houvesse outras defecções, podia ser o único a terminar a corrida. Não seria a primeira vez que isso acontecia. As 12 horas seguintes, com a Terra crescendo de nova a cheia no céu, foram vazias de acontecimentos. Pouco havia que fazer enquanto a frota derivava na seção morta da sua órbita, mas o tempo não foi muito pesado a Merton. Aproveitou para dormir algumas horas, tomou 2 refeições, fez apontamentos no seu diário e envolveu-se em várias outras entrevistas de rádio. Às vezes, se bem que raramente, falava com os outros capitães, trocando saudações e motejos amistosos. Mas em geral contentava-se em flutuar, relaxado e sem peso, livre de todos os cuidados da terra, feliz como não se sentia havia muitos anos. Era, tanto quanto um homem pode sê-lo no espaço, senhor do seu destino, navegando o barco em que prodigalizara tanto saber, tanto amor, que se tornará parte da sua pessoa. A defecção seguinte ocorreu quando iam atravessando a linha entre a Terra e o Sol e entrando, por conseguinte, na metade viva da órbita. A bordo do Diana, Merton viu a grande vela retesar-se quando voltou a face para os raios que a impeliam. A aceleração começou a subir das microgravidades,
se bem que ainda devesse levar horas para atingir o valor máximo. A do Gossamer é que nunca o atingiria. O momento em que voltava à força propulsora era sempre crítico, e a nave da Eurospace não sobreviveu a ele. O comentário de Blair no rádio, que Merton deixará sintonizado com pouco volume, alertou-o com a notícia. Alô, o Gossamer está dando rabanadas. Dirigiu-se às pressas para o periscópio, mas a princípio não viu nada diferente na grande vela circular do Gossamer. Era difícil observá-la porque estava de quina para ele, aparecendo na objetiva como uma delgada elipse. Mas depois de algum tempo notou que ela se retorcia, jogando-se ora para a frente, ora para trás em lentas, irresistíveis oscilações. A menos que a tripulação conseguisse anular essas ondas mediante puxões suaves e bem calculados nos cabos, a vela se rasgaria em frangalhos. Eles fizeram o que podiam, e ao cabo de 20 minutos pareceu que tinham logrado o seu intento. Foi então que a película de plástico se abriu no centro e foi lentamente empurrada para fora pela pressão de radiação, como as volutas de fumaça que se elevam de uma fogueira. Ao cabo de um quarto de hora, nada mais restava senão a delicada renda de antenas radiais que sustentavam a grande teia de aranha. Mais uma vez um lampejar de foguetes anunciou que uma das lanchas correrá a recuperar a cápsula do Gossamer e a sua desolada tripulação. Estamos ficando um pouco sozinhos cá em cima, hein? Disse uma voz afável no rádio internaves. Não pela parte que lhe toca, Dmitri, retrucou Merton. Você ainda tem companhia aí na retaguarda. Eu é que estou sozinho aqui na frente. Esta não era uma gabolice sem valor, pois já então o Diana ia 500 quilômetros adiante do segundo colocado, e essa distância iria crescer com mais rapidez ainda nas horas que se seguiriam. A bordo do Lebedel, Dmitri Markov soltou uma risada bonachona. Essa voz não soava em absoluto como a de um homem que se resignara à derrota, pensou Merton. Não esqueça a fábula da lebre e da tartaruga, respondeu o russo. Muita coisa poderá acontecer no próximo 4.000.000 de milhas. A coisa aconteceu muito mais cedo, quando haviam completado a primeira órbita em redor da Terra e estavam passando novamente pelo ponto de partida, embora milhares de quilômetros mais acima, graças à energia extra que os raios do Sol lhes tinham imprimido. Merton fizera observações cuidadosas dos outros iates e fornecera as cifras ao computador. A resposta que este deu no tocante ao Voomera foi tão absurda que ele procedeu imediatamente a uma reverificação. Não havia a menor dúvida. Os australásios o vinham alcançando a uma velocidade fantástica. Nenhum iate solar podia ter semelhante aceleração, a menos. Um rápido olhar pelo periscópio deu-lhe a resposta. O cordame do Voomera, reduzido a um mínimo de massa, tinha cedido. Era só a vela que, mantendo intacta a sua forma, corria atrás dele como um lenço soprado pelo vento. 2 horas mais tarde ela passou pelo Diana, a menos de 30 quilômetros de distância. Muito antes disso, porém, os australásios tinham ido juntar-se à multidão que crescia a bordo da lancha do Comodoro. De modo que agora era uma corrida de parelha entre o Diana e o Lebedel, pois, embora os marcianos não tivessem desistido, estavam 1.500 quilômetros atrás e já não contavam como uma ameaça séria. Por falar nisso, era difícil perceber o que poderia fazer o Lebedel para vencer a dianteira que o Diana lhe levava. Mas durante toda essa segunda etapa, com o novo eclipse e a longa, lenta deriva em direção ao Sol, Merton foi presa de uma crescente inquietação. Conhecia os pilotos e os projetistas russos. Havia 20 anos que tentavam ganhar essa corrida, e, afinal de contas, seria justo que ganhassem, pois não fora Piotr Nikolaevich Lebedel o primeiro homem a detectar a pressão da luz solar, bem no começo do século XX. Mas nunca o tinham conseguido. E nunca deixariam de tentar. Dmitri tinha algum trunfo na manga, e seria qualquer coisa de espetacular. A bordo da lancha oficial, 1.500 quilômetros atrás dos iates competidores, o Comodoro Van Straten olhava o radiograma com raiva e consternação. Este viajara mais de 150 milhões de quilômetros, procedente da cadeia de observatórios solares que giravam muito acima da superfície incandescente do Sol, e trazia as piores notícias possíveis. O Comodoro, este título era puramente honorário, já se vê, na Terra, ele era professor de astrofísica de Harvard, estivera, de certo modo, esperando por isso. Nunca, até então, se escolhera para a corrida uma data tão tardia na temporada. Houvera uma porção de delongas, eles confiaram na sorte, e agora estava parecendo que poderiam todos perder. Muito abaixo da superfície do Sol, forças enormes se estavam acumulando. A qualquer momento a energia de 1 milhão de bombas de hidrogênio poderia libertar-se na medonha explosão conhecida como chama solar.
Elevando-se a milhões de quilômetros por hora, uma bola de fogo invisível, com muitas vezes o tamanho da Terra, saltaria do Sol e se arremessaria espaço afora. Era provável que a nuvem de gás eletrificado passasse muito longe da Terra. Se não o fizesse, contudo, chegaria em pouco mais de um dia. As espaçonaves podiam proteger-se com a sua blindagem e os seus poderosos anteparos magnéticos. Mas os leves iates solares, com as suas paredes finas como papel, não tinham defesas contra semelhante ameaça. As tripulações teriam de ser salvas e a corrida abandonada. John Merton ignorava tudo isso ao concluir sua segunda volta à Terra. Se tudo corresse bem, esse seria o último circuito, tanto para ele como para os russos. Haviam subido milhares de quilômetros em espiral, recebendo energia dos raios solares. Desta vez escapariam totalmente à Terra e se lançariam no espaço, na longa corrida para a Lua. Era, agora, uma corrida a dois, pois a tripulação do Sonbeon se retirara finalmente, exausta, após ter batalhado valentemente com a sua vela rotativa por mais de 150 mil quilômetros. Merton não se sentia fatigado, tinha comido e dormido bem, e o Diana comportava-se admiravelmente. O piloto automático, controlando a tensão do cordame como uma pequena aranha atarefada, mantinha a grande vela orientada em relação ao Sol com mais precisão do que poderia fazê-lo qualquer navegador humano. Se bem que a essa altura as 2 milhas quadradas de folha plástica deviam ter sido crivadas por centenas de micrometeoritos, as perfurações minúsculas como pontas de alfinetes não haviam causado nenhuma queda de força propulsora. Merton só tinha 2 preocupações. A primeira era o tirante número 8, que ele não podia regular adequadamente. Sem dar nenhum aviso, o molinete emperrara. Mesmo após tantos anos de engenharia astronáutica, os mancais às vezes enjambravam no vácuo. Ele não podia tesar nem brandear o cabo, e teria que navegar da melhor maneira possível com os outros. Por sorte, as manobras mais difíceis já tinham sido feitas, daí em diante o Diana teria o Sol pela ré até o fim do percurso. E, como diziam os marinheiros de outrora, é fácil governar um barco quando o vento sopra nas costas do timoneiro. Sua outra preocupação era o Lebedel, que ainda lhe vinha nos calcanhares 500 quilômetros atrás. O iate russo tinha mostrado uma notável facilidade de manobra, graças aos 4 grandes painéis que podiam ser inclinados como aletas em torno da vela central. A sua mareação ao dar volta à Terra tinha sido feita com uma precisão magnífica. Mas o que ganhava em facilidade de manobra, devia perdê-lo em velocidade. Não se podia pôr 2 proveitos num saco só. Na longa reta que tinham pela frente, Merton deveria levar-lhe vantagem. Contudo, não poderia ter certeza da vitória senão daí a 3 ou 4 dias, quando Diana contornasse o outro lado da Lua com a rapidez do relâmpago. Foi então, na 50ª hora da corrida, logo depois de haver terminado a segunda órbita em volta da Terra, que Marco fez a sua pequena surpresa. Alô, John, disse ele tranquilamente no circuito internaves. Eu gostaria que você visse isto. Deve achar interessante. Berton foi até o periscópio e pôs a ampliação no máximo. Ali, no campo de visão, formando um espetáculo dos mais improváveis contra o fundo de estrelas, estava a cruz de Malta do Lebedel, pequenina mas muito clara. Enquanto ele olhava, os 4 braços da cruz desprenderam-se lentamente do quadrado central e partiram à deriva, com todas as suas vergontias e cordames, espaço afora. Marco tinha alijado toda a massa desnecessária ao alcançar a velocidade de escape, quando já não precisava trilhar pacientemente a órbita em volta da Terra, ganhando impulso a cada circuito. Daí em diante o Lebedel seria quase ingovernável, mas isso não tinha importância. Havia deixado para trás todas as complexidades de navegação. Era como se um velejador dos velhos tempos tivesse lançado fora deliberadamente o seu leme e a sua pesada quilha, sabendo que o resto da corrida seria em linha reta, com vento pela popa e em mar calmo. Parabéns, Dmitri, falou Merton pelo rádio. Bonito truque. Mas não é suficientemente bom. Agora você não me alcançará mais. Ainda não acabei, respondeu o russo. No meu país há um velho conto de inverno sobre um trenó que está sendo perseguido pelos lobos. Para salvar-se, o cocheiro tem de jogar fora os passageiros um a um. Percebe a analogia? Merton percebia, até demais. Nessa reta final, Dmitri já não necessitava do seu copiloto. O Lebedel podia realmente ser reduzido ao essencial para a ação. Alexei é que não vai ficar muito contente com isso, disse Merton. Acresce que isso é contra as regras. Alexei pode não estar contente, mas eu sou o capitão. Tudo o que ele terá de fazer é esperar durante 10 minutos até que o Comodoro venha apanhá-lo.
E os regulamentos não dizem nada sobre o tamanho da tripulação. Você o sabe melhor do que eu. Merton não respondeu, estava muito ocupado em fazer, às pressas, certos cálculos baseados no que sabia sobre o desenho do Lebedel. Quando terminou, sabia que o resultado da corrida era ainda duvidoso. O Lebedel o alcançaria mais ou menos na hora em que ele esperava passar pela Lua. Mas o desfecho da corrida já fora decidido a 148 milhões de quilômetros dali. No Observatório Solar 3, bastante para dentro da órbita, de Mercúrio, os instrumentos automáticos registraram toda a história da erupção. 150 milhões de quilômetros quadrados da superfície do Sol explodiram com tamanha fúria aquecida ao branco-azulado que, em comparação, o resto do disco parecia de um vermelho fosco e apagado. Desse inferno borbulhante, torcendo-se e dando voltas como uma criatura viva nos campos magnéticos de sua própria criação, elevou-se o plasma eletrificado da grande fogueira. À sua frente, movendo-se com a velocidade da luz, corria o relâmpago prenunciador formado de raios ultravioleta e raios X. Esse relâmpago alcançaria a Terra em 8 minutos e era relativamente inofensivo, ao contrário dos átomos carregados que seguiam atrás, nos seus compassados 6 milhões de quilômetros por hora, e que, em pouco mais de um dia, envolveriam o Diana, o Lebedel e a pequena frota que os acompanhava numa nuvem de radiação letal. O Comodoro adiou a sua decisão até o último momento possível. Mesmo quando o jato de plasma foi rastreado ao transpor a órbita de Vênus, havia uma chance de ele passar longe da Terra. Mas quando chegou a menos de 4 horas de distância e já fora detectado pela rede de radar com base na Lua, se convenceu de que não havia mais esperança. Qualquer tipo de hiatismo solar estava suspenso por 5 ou 6 anos, até que o Sol tornasse a acalmar-se. Um grande suspiro de desapontamento percorreu o sistema solar. O Diana e o Lebedel iam a meio caminho entre a Terra e a Lua, peito a peito, e agora ninguém saberia qual dos dois barcos era o melhor. Os entusiastas discutiriam as performances durante anos, a história se limitaria a registrar. Corrida cancelada por motivos de tempestade solar. Quando John Merton recebeu a ordem, sentiu uma amargura que não conhecia desde a meninice. Lá do passado distante, viva e nítida, lhe veio a recordação do seu 10º aniversário. Tinham-lhe prometido um modelo da famosa espaçonave Morning estar em escala exata, e ele passará semanas planejando como havia de montá-la, em que lugar do seu quarto de dormir a colocaria. E, no último momento, seu pai viera com a notícia. Sinto muito, John, sai muito caro. Talvez no ano que vem. Meio século e uma vida de sucesso mais tarde, ele voltava a ser um menino desolado. Por um instante, pensou em desobedecer ao Comodoro. E se continuasse a velejar, desprezando o aviso, mesmo abandonando a corrida, podia realizar uma travessia à Lua que ficaria nas crônicas durante gerações. Mas isso seria pior do que estupidez. Seria suicídio, e uma forma de suicídio muito desagradável. Ele tinha visto homens morrer envenenados pelas radiações, quando a blindagem magnética de suas naves falhara em pleno espaço. Não havia nada que valesse isso. Sentia tanta pena de Dmitri Markov como de si mesmo. Ambos tinham merecido ganhar, e agora a vitória não seria de nenhum deles. Ninguém podia argumentar com o Sol numa de suas fúrias, ainda que pudesse cavalgar os seus raios até as fronteiras do espaço. Apenas 80 quilômetros à sua retaguarda, a lancha do Comodoro estava agora encostando ao Lebedel e preparando-se para receber o capitão. Lá se foi a vela de prata, com o cordame cortado por Dmitri, cujos sentimentos ele poderia compartilhar. A pequenina cápsula seria levada de volta à Terra, talvez para ser usada de novo, mas as velas só serviam para uma viagem. Podia apertar agora o botão de alijamento, poupando alguns minutos aos seus salvadores. Mas não teve ânimo de fazê-lo. Queria ficar a bordo até o fim, no pequeno barco que por tanto tempo fizera parte dos seus sonhos e da sua vida. A imensa vela estava mareada em ângulo reto com o Sol, dando o máximo de propulsão. Fazia muitas horas que ela o libertara da Terra, e o Diana continuava a ganhar velocidade. Foi nesse momento que, numa iluminação repentina, sem qualquer dúvida ou hesitação, ele compreendeu o que devia fazer. Pela última vez sentou-se diante do computador que tinha navegado o barco até meio caminho da Lua. Após terminar, enfardou o diário de bordo e os seus poucos objetos pessoais. Desajeitadamente, pois lhe faltava prática e aquilo não era nada fácil a um homem sozinho, enfiou o traje espacial de emergência. Estava vedando o capacete quando a voz do Comodoro chamou no rádio. Estaremos aí em 5 minutos, capitão. Faça o favor de cortar a sua vela, para que não nos enredemos nela.
John Merton, primeiro e último comandante do iate solar Diana, hesitou um momento. Correu um derradeiro olhar pela diminuta cabina em redor dele, com os seus instrumentos brilhantes, os controles dispostos em perfeita ordem e agora travados em suas posições definitivas. Finalmente, disse ao microfone: estou abandonando o barco. Não precisam apressar-se em vir me apanhar. O Diana pode cuidar de si mesmo. Não houve resposta do Comodoro, e ele se sentiu grato por isso. O professor Van Straten devia ter adivinhado o que estava acontecendo, e devia saber que nesses momentos finais ele queria que o deixassem a sós consigo mesmo. Não se deu ao trabalho de esvaziar a eclusa de ar, e o ímpeto do gás que escapava lançou-o suavemente no espaço. A força propulsora que ele deu então ao Diana foi o último presente que fez ao seu barco. E lá se foi distanciando a esplêndida vela, rebrilhando ao sol, que lhe pertenceria durante séculos. Daí a 2 dias o Diana passaria pela Lua, mas a Lua, como a Terra, jamais poderia capturá-lo. Sem a sua massa para retardar-lhe o movimento, ganharia 3.000 km/h em cada dia de navegação. Dentro de um mês, estaria viajando mais depressa do que qualquer veículo já construído pelo homem. Quando os raios do Sol enfraquecessem com a distância, a sua aceleração diminuiria proporcionalmente. Mesmo, porém, na órbita de Marte, estaria ainda ganhando mais de 1.000 km/h cada dia. Muito antes disso, sua velocidade seria tão alta que o próprio Sol já não poderia retê-lo. Mais rápido que um cometa vindo das estrelas, estaria rumando para o abismo. Um lampejo de foguetes a poucas milhas de distância chamou a atenção de Merton. A lancha aproximava-se para apanhá-lo, com uma aceleração milhares de vezes maior do que a que poderia ser alcançada pelo Diana. Mas os seus motores só podiam trabalhar durante alguns minutos, até que se esgotasse o combustível, ao passo que o Diana ainda estaria ganhando velocidade daí a séculos, impelido pelo fogo eterno do Sol. Adeus, barquinho, disse John Merton. Que olhos serão os primeiros a te ver, daqui a milhares de anos. E finalmente sentiu-se em paz, com o rombo do torpedo da lancha acercando-se dele. Jamais venceria a corrida à Lua, mas o seu seria o primeiro barco feito pelo homem a partir na longa viagem rumo às estrelas. Fim do conto. Publicado em maio de 1963. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.